Depois disso, surgiram aí as técnicas mais avançadas, como o DevOps. O DevOps ele deu uma boa agilizada no mercado. Por quê? Porque tem aquele conceito de esteira. Você desenvolve, você joga num repositório, um outro processo automaticamente pega esse código, compila e instancia isso no servidor. O DevOps, por si só, ele já traz bastante conceito de segurança. Porque se você não tem uma pessoa manipulando aquele código, se você não tem, e eu me lembro quando eu fui me adaptar aos meus primeiros projetos, desenvolvendo com esteira DevOps, eu não estava entendendo o que era aquilo. E aí um cara sentou comigo e me explicou, olha, é assim, é assado, você não põe o código, você tem que colocar tudo variáveis aqui, e aí uma máquina, né, uma automação vai ler o teu código, vai trocar as variáveis, né? Então, por exemplo, o mesmo código que você produz para desenvolvimento, para o ambiente de desenvolvimento, é o mesmo código que vai para o ambiente de homologação e depois para o ambiente de produção. Então, você, obviamente, para eu conectar no banco de dados de desenvolvimento é um IP e uma senha. Para eu conectar em homologação é outro IP, outra senha. De produção é outro IP, outra senha. Então, eu tinha que usar as variáveis. Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, mas isso é seguro, porque antigamente o que você tinha que fazer? Você desenvolvia o código, passava para alguém ia lá, manipulava o teu código, ou seja, podia injetar alguma coisa ali, podia tirar, podia apagar, podia, sei lá, corromper algum arquivo, para ele passar aquilo para homologação, e aí também ter essa distinção de papéis. O desenvolvedor não tem acesso à homologação, a homologação não tem acesso à produção, o ambiente de produção ninguém tem acesso, só a máquina tem acesso. Cara, isso é muito seguro. E aí começou a melhorar ainda mais, eu acho, na minha humilde opinião, que é quando você tem o DevSecOps, adicionando ainda dentro desse processo da esteira, quando o desenvolvedor faz um commit de um código ali e ele manda para uma aplicação, você tem uma análise de código, análise estática do código ali. Se na análise estática ele já pegar que uma função foi chamada e ninguém pegou o resultado daquela função, uma variável de memória foi criada e ninguém está usando, se ele pega lá, por exemplo, uma função declarada que ninguém está chamando, uma biblioteca externa que ninguém está chamando, ou uma biblioteca, você carregou uma biblioteca que ninguém está utilizando, isso tudo na análise estática ali da esteira, a máquina, antes dela compilar para homologação, para produção, ela já faz esse tipo de análise e já devolve, nega aquilo ali. Eu achei isso fantástico. E, obviamente, tudo isso depende de ferramentas, tá? Tem empresas que têm que investir bastante em ferramentas para ter isso. Mas você ter essa análise, e tem ainda esteiras de DevOps que conseguem fazer a análise DAST, que é a dinâmica. Ela pega teu código, ela sobe um Docker com o teu código, ela coloca o teu código para rodar, faz todos os testes de entrada, então automatiza todos esses testes. Um campo que era para entrar texto, entra numérico, entra float para ver o que acontece, se quebra a aplicação, se ela faz o tratamento de erro, tudo. Os resultados disso tudo são enviados diretamente para o desenvolvedor que deu commit naquele código.